Ela deve ter ali por volta de 46 anos. É uma mulher bonita. O dia que a gente conversou fazia um solzinho lá na Inglaterra, o que não é muito comum. Tava um dia lindo. Quando a gente começou a se falar, ela pegou o celular e foi me mostrar a fazenda que ela mora. Celeiro, vaca, tudo verdinho, um lugar bem bonito para mim. Pouco depois dela me mostrar o lugar, ela me falou: eu moro numa casa que não tem nem janela. E depois ela completou: a minha história ainda vai virar uma série da Netflix. E riu. Ela riu por fora. Eu notei isso, de longe. Por dentro, ela não tinha nenhum motivo para rir. Aos poucos eu fui entendendo o que uma mulher sofisticada, advogada, estava fazendo morando na roça de forma bem simples, não por opção, mas por consequência. Consequência de um relacionamento que, vou te falar, tem que ter estômago para escutar. Chega mais que a história de hoje tem a ver com violência doméstica, ciúmes, polícia, prisão e uma alienação parental de um jeito que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela perdeu as filhas de uma forma tão, eu diria, planejada, elaborada, tão maquiavélica que nem a justiça pode ajudá-la. Para vocês terem a noção, ela chegou a ser homeless, sem teto, sem ter lugar para morar. Já aviso aqui, se esses assuntos te causam desconforto, se é sensível a temas que envolvem violência psicológica e até física, eu recomendo que não ouça. Essa história mexeu bastante comigo e daqui a pouco vocês vão entender. Mas antes de eu começar, de eu me aprofundar na história, eu quero trazer aqui para vocês o resultado da premiação. Esse final de semana nós estivemos em Portugal e agora eu vou rolar o VT aí para vocês verem o que aconteceu lá. O vencedor ou a vencedora é Podcast História de Imigrante! São 160 histórias de brasileiros que estão aí espalhados pelo mundo, histórias que muitas vezes ninguém quer compartilhar. Muitas vezes histórias tristes, histórias às vezes de abuso, de relacionamento intercultural que não deu certo, histórias de tráfico humano, e que essas mulheres chegam para mim de uma forma muito abalada, mas ainda assim tem força para conseguir colocar no mundo a história delas para fazer a diferença na história de outras pessoas. Então, na verdade, eu acho que esse prêmio vai para essas mulheres e pela garra de sempre recomeçar e, mais ainda, recomeçar num país diferente, numa cultura diferente, tendo que reaprender, às vezes até a fazer compra no supermercado, porque não entende a língua, enfim, todas as dificuldades que é viver fora do Brasil. Muito obrigada a todos. Gente, vocês não estão entendendo. Na hora que ele falou assim, 33 países, eu falei, cara, será que é a gente? Não é possível. Será que é a gente? Na hora, passou pela minha cabeça. Desculpa a palavra, mas eu vou falar. Eu falei, cara, as meninas são foda. Eu fiquei emocionada. Muita gente antes de mim subiu ao palco, chorando para agradecer, e eu ficava assim, cara, se eu ganhar, eu vou segurar a canceriana que existe dentro de mim e vou conseguir fazer esse discurso de agradecimento com força. A hora que veio o anúncio de que a gente era campeão como o melhor podcast feito por brasileiros na Europa, eu não sei nem o que aconteceu comigo, eu não sei nem como que eu consegui não chorar, não tinha discurso pronto, não tinha nada, subi naquele palco nervosa, mas nervosa. Eu acho que o que deu força foi pensar nas histórias que vocês contam pra mim, principalmente as histórias tristes, que é aquelas que requerem um pouco mais de doação por parte de quem conta, né? Porque eu entendo, as histórias que são divertidas, as histórias que são românticas, histórias que têm um final feliz, eu acho que elas são mais leves, a gente consegue compartilhar de uma forma mais leve. Já as histórias mais pesadas, onde envolve tráfico humano, onde envolve, né, violência sexual, física, psicológica, essas histórias, eu sei que não são histórias que ninguém se orgulha de contar. E mesmo assim, vocês contaram para nós, então
vocês compartilham com a gente. Então, naquele palco, eu falei, cara, esse prêmio não é meu. Esse prêmio é de todas as mulheres que passaram por aqui, de alguns homens também, né? Não vou desmerecer os homens, mas principalmente as mulheres que passaram por aqui, que tiveram coragem de compartilhar a história conosco e nos deram a oportunidade de colocar essas histórias no mundo. Então, agradeci lá no palco e agradeço aqui tanto para quem compartilhou as histórias, como para quem foi lá e votou, que eu já falei aqui, vocês foram incríveis. Nossa, incríveis, sem palavras para descrever. Muito, 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 muito obrigada. Esse prêmio não é meu, esse prêmio é nosso. E mais um recado, temos uma outra parceira aqui no podcast. Vocês ficaram sabendo que agora eu sou uma pessoa residente da Espanha? Sofri, mas consegui. Tô me sentindo assim, um passarinho sem gaiola. Muita gente me pede indicação de advogados na Espanha e eu nunca quis falar nada porque eu queria ver se o meu processo ia dar certo para depois indicar. E cara, previsão do meu trâmite era de 5, 6 meses e eu consegui em menos de 3 meses com a ajuda da doutora Bianca de Oliveira. Partiu Brasil! Ela me tirou todas as dúvidas, foi super atenciosa, fez o levantamento da documentação praticamente junto comigo, detalhe por detalhe. E como eu disse, fui aprovada. Isso porque antes eu tentei fazer sozinha e deu ruim, mas nem quero lembrar disso. Então, para quem é esposa de cidadão europeu como eu, pode procurar a doutora Bianca de olhos fechados. Ela faz também vistos de nômade digital, na real, tudo que vocês precisarem na Espanha, ela faz. O link dela tá na descrição desse episódio. E outra parceira nossa é a Vanessa Floriano. Ai, é tão bom ter um terapeuta, não é? Alguém para fazer a gente olhar os problemas de uma forma diferente. Eu acho que terapia é vida. A gente gasta tanto dinheiro com roupa, maquiagem, cabelo, procedimentos estéticos. E na hora de falar em terapia é sempre, deixa pra lá. Eu sei que essa parte estética também é importante, mas eu acredito que a nossa beleza vem primeiro de dentro para fora. Quando a gente está bem com a gente mesma, até a nossa pele fica mais bonita, o cabelo, então... O trabalho da Vanessa é esse, acolher, entender e ajudar a transformar. É vida, né? O contato da Vanessa está na descrição. Agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Daniela. Daniela tinha 20 e poucos anos quando terminou a faculdade de Direito. Ela fez a prova da OAB, isso no Brasil, e no dia que passou no exame da ordem, no dia mesmo que virou advogada, ela comprou a passagem para ir embora de lá. Eu fiz a faculdade que meu pai sonhou, realizei o sonho dele. E quando me formei, fui realizar o meu, que era viver no exterior. Daniela tinha 26 anos quando chegou no Reino Unido. A Inglaterra sempre foi um sonho, mas com personagens reais, como a rainha, príncipe e princesas. Ela saiu do aeroporto e pegou um ônibus para chegar até o local que ela ia ficar hospedada. Na hora que ela desceu do ônibus, foi olhar o mapa para tentar localizar e veio um homem e ofereceu ajuda. Can I help you? A Daniela não falou nada, mas pensou: é nesse lugar que eu quero morar, de gente educada, com cidade limpa. Quero ficar aqui para sempre. A partir dali, a Daniela começou a levar uma vida como o de muitos imigrantes. Foi ser babá, fazia bico na faxina nos fins de semana para dar conta de pagar as contas. Ela trabalhava 7 dias na semana e ainda estudava inglês. Daniela morava numa casa com outras 15 pessoas. Não vai pensando que ela se decepcionou, não. Ela era bem consciente que aquilo era um começo e que era questão de tempo para a situação melhorar. E foi mesmo, porque logo ela conseguiu um trabalho de edição de fotografia, no escritório mesmo, que ela fazia faxina, precisaram de uma pessoa para fazer o serviço, ela sabia fazer e, bom, era um extra. Daniela é uma mulher que gosta de se arrumar. Sabe essas mulheres que gostam de moda, de combinar peças, de maquiagem, escovar o cabelo? Ela me contou assim: Priscila, eu era colorida, contente, tinha um cabelão lindo, adorava uma festa, uma balada,
saía, dava risada. Então quer dizer, a vida dela tava às mil maravilhas? Era tudo que ela tinha sonhado quando ela saiu do Brasil? Não. Uns anos depois de viver na Inglaterra, ela cansou. Cansou de trabalhar muito, cansou de ter que se virar nos 30 para bancar um custo de vida que lá na Inglaterra é alto. Cansou até dos ingleses. Ela falou: Os ingleses são frios emocionalmente, não rolava, e eu queria alguém para casar. bom, o estilo de vida dela estava mudando e ela queria alguém para construir uma família. Ela queria muito ter filhos. Ela disse: Eu pensei, ou eu arrumo alguém para casar, ou eu vou embora. foi aí que ela conheceu um cara que eu vou chamar aqui de Ed. Eu acho que se Dani pudesse voltar no tempo e mudar um momento da vida dela, ela mudaria esse dia, sei lá. Tem outras coisas envolvidas, mas a partir daqui, a vida dela segue por um rumo que ela não imaginou nem nos sonhos, ou melhor, nem no pior dos pesadelos. Mas deixa eu contar aqui quem é Ed. Ed é 12 anos mais velho que Daniela. Quando eles se conheceram, ele tinha 40 e ela 28 anos. Ed é loiro, dos olhos azuis, super educado e estudado também, ele é engenheiro. Eles se conheceram em 2007 através de um amigo em comum. Pelo que ela me contou, aconteceu tudo muito rápido. Eles saíram numa semana, na outra semana Ed levou a Dani para conhecer os amigos dele. Pouco tempo depois ele levou a Dani para conhecer a família dele. Ela me explicou que Levar para conhecer a família é uma coisa séria. Na Inglaterra não tem aquela coisa de pedir em namoro. A gente sabe que tá namorando assim quando o relacionamento vai ficando menos privado. o relacionamento era ok? Era ok. Só um dia que ele teve uma crise de ciúmes, ela me falou assim: Teve um dia que eu tava em casa e ele me ligou e eu fingi que não ouvi, para fazer um charminho, dar uma de difícil. Ele não gostou não. Chegou perguntando se o telefone tava quebrado, se não tava funcionando, e pegou meu aparelho e jogou do outro lado da rua. a Dani? A Dani achou bonitinho, porque ele tava com ciúmes. Eu cresci vendo meu pai jogar as coisas lá em casa. Nas novelas, né? Toda vez que um casal brigava, eles jogavam as coisas. Então, isso era comum. Quando ela me contou isso, meu sinaleiro interno começou a piscar. Bom, aí esse namoro, acho que a gente pode chamar assim, namoro, foi rolando. Daniela ia bastante para a casa dele, cozinhava para os dois, ajudava a arrumar a casa, foi aos poucos levando a roupa dela para lá, até que um ano depois eles passaram a morar juntos. Não tinha por que eu pagar aluguel, eu não saía da casa dele. Ele ganhava muito bem, Ed trabalhava de terno e gravata e eu achava aquilo o máximo. A Daniela seguiu fazendo as faxinas, trabalhos de babá, os bicos, só que aí o que ela ganhava ficava para ela gastar com as coisas dela, não precisava pagar aluguel, água, luz, ele pagava tudo. Ed foi para o Brasil, amou, conheceu a família da Dani e prometeu para o pai dela que ia cuidar da Dani. Prometeu. Quando eles voltaram do Brasil, a Dani tirou o DIU. Ela estava louca para engravidar. Como ela tem endometriose, o médico falou que era mais complicado, que era mais difícil, mas não foi não. Dani engravidou rapidinho. Quando ela estava com 6 meses de gravidez, Ed deu uma aliança da Tiffany para ela. No papel, eles não casaram, mas para ela era como se tivesse casada. Só um parênteses aqui. A Dani tem cidadania portuguesa e a Inglaterra, nessa época, fazia parte da União Europeia. Então, ela sempre viveu lá legalmente. Voltando aqui. O Ed abriu uma conta conjunta para eles e colocava nessa conta o dinheiro para ela pagar tudo o que fosse necessário, as contas de casa e também o que a Dani precisava para o enxoval. O cara tinha grana e, pelo jeito que ela conta, ele era bem generoso. A filha do casal nasceu em 2010. Eu vou chamar essa menina aqui de Bia. Bia nasceu e Ed pediu para Dani para eles terem mais um bebê. A Dani não queria. Ela não queria por causa dos ciúmes dele. Ela falou assim: Essa coisa do ciúme foi ficando pior e pior. A Dani contava as coisas para a mãe dela, mas a mãe amenizava a situação, tipo, é assim mesmo. 2 anos depois da Bia, a Dani teve outra menina, e eu vou chamar essa menina mais nova de Lia. Bia tinha 2 aninhos quando Lia nasceu.
Nessa época, Ed alugou uma casa grande para eles morarem. Era uma casa maravilhosa, 5 quartos, uma mansão. E ele fazia tudo para me impressionar. Me dava celular caro, iPad. Sempre depois das brigas ele vinha com presentes caríssimos. Depois dessa primeira casa, ele comprou uma outra que era exatamente como a Dani tinha sonhado. Se eu tivesse desenhado, teria sido igual. A casa tinha várias suítes, cozinha grande. Não era tudo novo, mas a gente foi trocando aos poucos. De um lado, parecia tudo incrível. Casa perfeita, 2 filhas saudáveis, um marido que ganhava bem, muito inteligente, e ele é até fora da caixa nesse quesito, tá? Ele realmente é muito inteligente. Mas, por outro lado, não estava bacana e eu vou explicar. Daniela não podia mais usar as roupas coloridas que ela gostava. Ele falava pra mim que eu tinha que ser só básica, sem cor, e só usar tênis, como as inglesas. Outra coisa é, a Dani fez amizade com as vizinhas, as inglesas não, mulheres de outras nacionalidades. E se ela se desentendia com alguém e fosse contar pro Ed, ele dizia que... A culpa é sua, você que é uma briguenta. Quando a filha mais velha nasceu, a Bia, a Dani parou de trabalhar para cuidar da menina. Ela me falou assim... Ele mesmo me falou, você não precisa trabalhar porque o que eu ganho dá para pagar todas as contas. A Dani virou dona de casa e mãe. Além dele pagar tudo de bom e do melhor, prover, né? Ed ainda pagava as viagens. Eles viajavam muito, Grécia, Turquia, Itália. Acho que já deu pra gente entender que é uma família margarina. Ricos, bonitos, vivendo uma vida de luxo, num bairro de classe alta da Inglaterra, com sinais evidentes de controle psicológico. Mas quem liga pra isso, não é mesmo? Quem vê de fora certamente pensaria, nossa, essa mulher tem a vida que eu pedi a Deus. Aí você me pergunta, como essa mulher, vivendo nesse luxo todo, foi parar numa fazenda? Como ela foi virar sem teto? Já nós vamos chegar nesse ponto. Aqui vai começar um problema que, na minha opinião, pode se passar com qualquer casal e acho que, na verdade, é comum. Mas no caso deles, foi pior. Do que eu tô falando? Conflito cultural na hora de criar os filhos. Dani tem um jeito brasileiro. Ela me falou assim... Eu queria que minhas filhas aprendessem a falar português, comessem comida brasileira, comida de verdade, não só fish and chips. Peixe com batata é uma comida típica da Inglaterra. Peixe e batata fritas. Aí a Dani seguiu me explicando. Se elas faziam uma coisa errada ou brigavam, eu dava chinelada nelas, no bumbum delas. E ele achava que aquilo era um abuso. Só que aí, quando ele queria bater nelas, tipo dar umas palmadas, eu não deixava, porque a mão dele era muito pesada. Eu falava, deixa que eu bato, porque minha mão é mais leve. Nisso, as meninas começaram a achar que a mamãe era bruxa, porque ela não deixava as filhas comerem o que quisessem, batia nelas. Já o papai era um herói, porque além dele não bater, ele era totalmente permissivo. A Dani me falou assim... As duas estavam ficando muito mimadas e o pai passava a mão na cabeça. Na minha opinião era, tá com fome? Come o que tem. Mas para ele, se a Bia quisesse cenoura cortada redondinha e não quadrada, ele ia lá e fazia do jeitinho que ela queria. Dani levou uma das meninas para tomar vacina e quando chegou em casa, o pai falou... Mamãe não devia fazer isso. Mamãe é um monstro. E era assim também quando Dani mandava as meninas recolher o prato da mesa depois do jantar. Mamãe é um monstro. Dani pedia para as meninas guardarem os brinquedos. Mamãe é um monstro. Parece inocente, né? Mas não é. O Ed jogava as meninas contra a mãe. Na volta de viagens, no aeroporto, na hora de entrar na Inglaterra, a Dani ia para a fila e o Ed ia para outra fila com as meninas por causa da nacionalidade. Mas aí ele falava para elas... Mamãe não pode vir aqui com a gente porque mamãe é cigana. Ele falava isso porque a Dani gostava de usar pulseiras, mas usava de uma forma bem... Essa coisa do cigano, ele usava de uma forma bem pejorativa, no sentido, ela não é como nós, não tem o nosso sangue. Em 2020, Ed começou a trabalhar em casa por conta do Covid. Aí, ele começou a separar tudo, tipo, essa caneca é minha e você não mexe. Esse copo é meu, você não mexe. Ele se tornou totalmente individualista. A gente pode até falar, besteira, detalhezinho.
Mas é que foi juntando e foi mexendo com o psicológico da Dani, que chegou a um ponto que tudo o que ela ia fazer em casa, ela tinha que perguntar para ele se podia primeiro. Ela tinha que pedir autorização. Olha aí a violência psicológica como é cruel. Ela é lenta, a Dani me falou assim. A minha mãe, que me conhecia bem e sabia da minha alegria, até estranhou, me perguntou o que estava acontecendo, que eu não tinha mais vontade de fazer nada. E sexo? Foi diminuindo, semanal, mensal, anual, até não ter mais por culpa de quem? Da Dani. Ed falava para ela que a culpa era dela. Ele não conseguia, eles pararam com a relação sexual porque ele não conseguia, mas a culpa era dela. Aí, com o tempo, ela nem quis mais. Em 2022, a Dani foi para o Brasil com as filhas, só ela e as meninas. Ed controlava tudo à distância mesmo. Ela foi no dentista e ele via pelo celular que ela estava, altas horas no dentista e questionava, perguntava para ela, porque achava que ela estava de caso com o dentista, não podia encontrar com as amigas. Ele falava assim: por que vai encontrar com a fulana? Vida boa, né? Eu saio para trabalhar e você vai encontrar com as amigas? Depois, o controle passou a ser grana. Se vai tomar café, usa o seu dinheiro. Ela falou para mim. Ele me sustentou por 12 anos enquanto eu cuidava da casa e de tudo. Eu parei de trabalhar para cuidar das meninas, era um acordo nosso. Ele falou para eu parar. Pois é, agora pelo jeito, ele estava mudando. Pelo jeito não, explicitamente. Ele falou assim para ela, com essas palavras. Eu vou me aposentar e esse dinheiro é só para mim e para as meninas. Vai mexer sua bunda. Como quem diz, se vira que a fonte aqui secou. A Dani comentou isso com uma amiga. E essa amiga falou, não, isso é um absurdo, não pode, vai procurar teus direitos. Para saber os direitos, ela ia ter que ligar para um advogado, certo? Mas como? Se ele controlava até a conta de telefone dela. Se ela ligasse para um, ele ia saber. Enquanto isso, a situação na casa foi escalando. Teve um dia, uma noite na real, que uma amiga brasileira da Dani foi jantar com eles e ela levou um guaraná brasileiro. A filha mais nova da Dani, a Lia, pegou o guaraná e falou para a mãe. Quem comprou esse guaraná foi meu pai, com o dinheiro dele. Você não pode tomar, você é imigrante. No meio do jantar, com visita. Isso porque nem foi ele que tinha comprado, mas isso nem vem ao caso. Da onde essa menina tirou isso da mãe? Você não pode tomar porque você é imigrante? Uma menina não tira isso do nada. A Dani me disse que já teve briga dos dois, que o Ed gritou com ela, falando assim: você vai voltar pro Brasil com 2 malas. Eu fiquei horrorizada de ver uma filha tratar a mãe assim, xenofobia cimentada dentro de uma criança. Se eu fiquei assim, imagina a mulher que estava lá de visita. Ela falou para a Dani que a Dani estava fazendo o papel de empregada ali na própria casa. Amiga, você tá perdida, você tá perdida. Aí, gente, se tinha algum respeito, alguma consideração para Daniela naquela casa, acabou. Ela fazia macarrão com cebola para as meninas comerem, aprender a comer cebola, cortava miudinho, né? Ed fazia outro macarrão sem cebola e chamava esse macarrão de spaghetti do daddy. Como quem quer dizer, a comida do papai é muito mais gostosa e divertida do que da mamãe. Dani não deixava as filhas comerem doce antes da janta. Ed chegava com chocolate e bala e distribuía para as filhas. E mais, onde ela andava na casa, ele ia atrás, controlava os passos dela pela casa. A Dani tinha espaço zero voz também naquele lugar. Então, uma relação que começou com ciúme transformou em controle. Veio a manipulação das crianças contra a mãe, veio a exclusão. A Dani não fazia parte do clã deles. Veio a xenofobia, o controle financeiro, até que chegou o dia 11 de setembro de 2022. No domingo do dia 11 de setembro de 2022, elas lembram exatamente desse dia, não é por causa do aniversário do ataque das Torres Gêmeas, não. Mas sim pelo dia que as coisas chegaram ao limite na casa dela. Nesse domingo de manhã, eles estavam se arrumando para ir à missa. Tem dessas. A Dani não é religiosa, mas ela sempre quis um homem que frequentasse a igreja, porque é o que ela aprendeu de modelo de família. Então, lá no começo, o fato dele ir na igreja foi um dos pontos que fez a Dani se apaixonar pelo Ed. Mas voltando aqui, para essa manhã de domingo,
Os dois estavam na cozinha e rolou ali um estresse na hora que ele foi jogar um pote de iogurte no lixo e jogou no chão. A Dani gritou com ele, acho que é porque ele estava sujando a cozinha. Nem importa muito o motivo, porque nada justifica. Ed pegou a Dani pelo pescoço e começou a estrangular a Dani, gritando com ela coisas do tipo: Essa é a última vez que você grita comigo. Essa cozinha é minha e eu faço o que eu quero. A Dani empurrou o Ed e ali meio desnorteada ela falou: Eu vou ligar pra polícia. O Ed meio que desdenhou, sabe? Tipo, não deu a menor importância pra ela. Liga pra polícia, ninguém vai te escutar. Você vai voltar pro Brasil com 2 malas, do mesmo jeito que veio. Sem nada, sem suas filhas. A Dani não ligou. Ela resolveu ir direto na polícia. Tinha uma delegacia que ficava 3 quarteirões da casa dela. Ela foi, o pescoço ainda estava vermelho, tinha as marcas do dedo. Chegando lá, um policial pediu para Dani esperar. Só que aqui tem um detalhe que faz a diferença na história. A rainha Elizabeth tinha falecido há poucos dias e os policiais de toda a Grã-Bretanha estavam, de alguma forma, se ocupando do funeral que ia acontecer dali uns dias. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Tem que Dani ficou esperando por 40 minutos lá na delegacia porque não tinha ninguém disponível para acolher o depoimento dela. Gente, ela tinha acabado de sofrer uma tentativa de assassinato. Se ele ia ter coragem de acabar com a vida dela ali, a gente não sabe. Mas que tentou, tentou. E aí ela vai na polícia em choque total. E tem que esperar? Pois é. Mas enfim. Depois desses 40 minutos, ela contou tudo, desde a perseguição, as ameaças, a agressão psicológica e, por fim, a física. O policial avisou que ia prender o Ed e pediu para Dani não ir para casa. Quando ele falou em prender o Ed, a Dani não ficou aliviada, pelo contrário, ela falou: Ele vai me matar. Ela ficou desesperada. Ed não estava em casa, ele tinha ido para a igreja. Olha que coisa. Tenta matar a esposa e vai para a igreja. Isso porque ele é líder das crianças na igreja. Tão contraditório, né? Dani foi para casa esperar eles chegarem. Ela queria tirar as crianças de casa antes que a polícia chegasse. Ela não queria que as filhas vissem a cena do próprio pai sendo preso. Gente, aqui vai rolar uma confusão, presta atenção. A Daniela vai para casa e pede para as meninas entrar no carro dela. A Bia entra. A Bia, mais velha, ela é mais calma, mais tranquila. Já a mais nova bate o pé e fala que não vai. A Dani sai com o carro e dirige rumo à polícia, ao pátio da polícia e pensa: daqui a pouco eu volto para pegar a Lia. Dentro do carro, a Bia conta para Dani que o Ed disse que a Dani ia tentar sequestrar as duas naquele dia. Aí, naquele momento, Ed liga para Bia e a Dani escuta ele falando com a menina: sua mãe vai te sequestrar. Gente, menina, pré-adolescente, olha a confusão mental disso. Ele gritando no celular: ela vai te levar para o Brasil, você não vai voltar mais. Enquanto a Dani está no caminho da polícia, Ed pega a Lia e vai atrás da esposa. Chegando lá, a Lia, a filha mais nova, abre a porta do carro da mãe e tira a Bia à força de lá de dentro. Ed pega as duas meninas e sai com o carro. Dani corre desesperada para dentro da polícia falando: Meu marido tentou me matar e agora tá levando as minhas filhas. Se a ideia da Dani era evitar uma cena constrangedora para as meninas, ela não conseguiu. Um policial ligou a sirene do carro e saiu em perseguição pelas ruas da cidade. No meio da história, aparece outra viatura e eles acabam fechando o Ed numa rua. Ali, gente, foi aquela coisa. Mãos ao alto, algemas, tráfego todo parado, cena de filme. Só que a história é real. No meio disso, duas meninas completamente assustadas. A Dani foi buscar as filhas na polícia e elas gritavam com a mãe. Meu pai tá sendo preso por tua culpa, você é louca. A Lia falou assim: Eu não sou inteligente por sua culpa. Bom, ali ele foi preso. Deve ter pago uma fiança e saiu algumas horas depois, mas com ordem de restrição. Ed não podia voltar para casa por 28 dias, nem chegar perto delas de jeito nenhum, nem assim, de nenhuma das três, por esse tempo. Mas ele podia ligar, e ligava para as filhas, e o papo entre eles era mais ou menos assim. Não tem importância, nós somos os 3 mosqueteiros.
Eu já tô resolvendo tudo. Nós vamos ficar juntos. Sua mãe é louca. Bom, no dia seguinte, Dani foi levar as filhas na escola. Avisou lá, no colégio o que estava acontecendo. Ela avisou justamente para, se alguma das meninas tivesse algum comportamento anormal, seria por causa disso, por causa da prisão do pai. Nisso, a assistente social liga para Dani pedindo um encontro. Gente, Dani tremeu. Aí veio medo de verdade. E por quê? Porque Ed sempre falava para Dani que não podia bater nas meninas, porque se a assistência social soubesse, eles tirariam a guarda dos pais. Inclusive, quando a Dani teve a Lia, ela recebeu a visita de uma assistente social. A Dani estava com depressão, mas fingiu que estava tudo bem, porque sabia que lá na Inglaterra qualquer coisa é motivo para intervir na guarda das crianças. Pelo menos era isso que o Ed falava para Dani. Agora pensa comigo, se uma depressão pós-parto pode ser motivo para a perda da guarda, as chineladas que a Dani dava nas meninas podia dar no quê? Dani estava tremendo nas bases de medo de levarem as filhas dela, mas não tinha para onde correr. A assistente social foi lá na casa dela. Ela foi uma hora que as meninas estavam lá. Conversou com as duas e também com a Dani. Até aqui, a Dani achou que as coisas iam ficar bem, que ela e o Ed ou iam se acertar, ou que eles iam separar e Ed ia alugar um apartamento para ela viver com as filhas, ia ajudar com as contas. A Dani acreditava nisso. Então vocês concordam que ficar ali falando mal dele não ia ajudar muito? Na real, ela podia era perder as filhas. Aí a Dani contou sim o que aconteceu, contou da tentativa de estrangulamento, mas suavizou bastante. E sobre as filhas, ela falou que batia de chinelo nas meninas. A Dani me falou assim: eu falei na boa que às vezes davam tapa, umas chineladas para elas obedecerem. Expliquei lá que isso é uma coisa cultural, porque no Brasil eu cresci assim. Dani achou que estava colaborando e a mulher foi anotando tudo. Beleza, uns dias depois, Dani foi buscar as filhas na escola e aquela coisa, estava lá na porta, as crianças vão saindo. Só que Bia e Lia não saíram. Todas as crianças estavam lá fora, menos as filhas dela. Ela foi lá falar com a coordenadora, para saber cadê as filhas. E a mulher, bem discreta, fala: elas estão num lugar seguro. Não se preocupe, elas estão num lugar seguro. Lugar seguro? O que vocês fariam numa situação dessas? A Dani começou a alterar a voz, mas a mulher de cara falou: poupe sua energia. Dani queria saber onde, ela queria gritar para onde levaram as filhas dela. A voz não saía e a coordenadora foi enfática: vai para sua casa e resolve suas coisas em casa, aqui não é lugar de fazer escândalo. Dani não sabia onde as filhas estavam. O tempo foi passando, ela não tinha notícia, ninguém falava nada. O que está acontecendo? O que vão fazer com as meninas? Cara, que tenso. Mais tarde, a Dani foi entender que as filhas estavam com quem? Conseguem imaginar? Com o pai. E foi a própria assistente social que contou para ela, porque o Ed bloqueou a Dani. Mas saber que as filhas estavam com o pai não foi a parte ruim da história, porque para Dani era melhor elas estarem com o pai do que num abrigo. A pior parte foi escutar a assistente social dizer: as meninas não estão seguras com você. As meninas não estão seguras com você. Depois disso, foi tipo um apagão. Sem notícias do Ed, sem notícias da Bia e nem da Lia. Zero. Não sabia se estavam bem, se estavam mais calmas, não sabia nada. Para falar nada, ela soube por uma amiga que o Ed tinha levado as garotas para o norte da Inglaterra e pronto. Uma semana depois, aí desse apagão de informação, a Dani recebeu uma notificação. E se essa história pode ficar pior, ela vai ficar. Dani foi acusada de abuso físico e emocional contra as filhas. Eu chamava Bia de porquinha, era uma coisa carinhosa nossa. Chamava Lia de gata medrosa, era uma coisinha de mãe e filha. Mas eles entenderam diferente, como se fosse a pior coisa do mundo. Dani foi para casa fazer o que dava para ser feito, esperar. Uma semana depois de tirarem as filhas dela, acho que a gente pode colocar assim, uma semana depois de levarem as filhas dela, ela conseguiu falar com as meninas por telefone. Aí a Dani, na tentativa de fazer as duas voltarem para casa, a Dani falou que os bichinhos delas estavam sem comer, por causa tava com saudade das meninas.
Esses bichinhos eram um gato e um coelho. Sabe aquelas chantaziezinhas inocentes? Eles estão com saudade de vocês, não estão comendo. Vocês vêm aqui para ver eles? Pois é, por causa aí dessa frase, Ed denunciou a Dani por maus tratos contra animais. Disse que ela não estava cuidando dos pets deles. Na hora que a gente pensa que a história está acalmando, não, está longe disso. Agora nós vamos entrar numa briga judicial. Na primeira audiência, a Dani não conseguiu um advogado para representá-lo. Essa audiência era para definir a guarda das crianças e, por fim, o juiz determinou que a Dani só podia se comunicar com as filhas, por cartas. Umas semanas mais tarde, Dani recebeu uma carta falando que ela tinha 3 dias para deixar a casa dela. Nesse tempo todo, desde o dia que Ed foi preso, depois as meninas foram levadas, todo esse tempo ela estava na casa deles. Mas agora a ordem era sair. Dani conseguiu um advogado. Esse advogado falou que não, que ninguém podia tirá-la de casa, que a lei que eles estavam tentando aplicar era para o inquilino e ela não era uma inquilina. O advogado falou para ela ficar tranquila que uma ordem de despejo demoraria 6 meses. Bom, o que a Dani pensou? Ótimo, porque em 6 meses a gente resolve essa situação. Eu perdoo tudo, a gente esquece essa história. Eu só queria ficar com as meninas. Eu não queria que as crianças crescessem com pais separados. Essa nunca foi a minha ideia. Na minha ideia, eu queria conseguir um acordo civilizado. E daí, Dani não saiu de casa. Bom, aí nisso, uma amiga brasileira, que era casada com um amigo do Ed, entrou em contato com ela. Essa amiga convenceu a Dani a receber o Ed lá na casa, para eles conversarem. A Dani queria entrar num acordo, certo? Então, essa era a oportunidade. Eles iam poder conversar, botar ali os pingos nos is e as coisas iam se resolver. O Ed chegou, entrou pela porta da cozinha, sentou ali no sofá. A Dani ofereceu um chá, mas tipo assim, a casa é sua, fica à vontade para tomar um chá se quiser. Isso já fazia quase 1 mês que a Dani não via as meninas e ela pediu para ele se ela podia encontrar com as duas. Ed falou que não e começou a fazer umas perguntas para ela, coisas do tipo: lembra do dia que você abusou das meninas? Lembra do dia que você espancou as meninas? Você lembra que deixou marcas nelas? Dani foi ficando nervosa porque aquilo não era verdade. Ela perguntou: por que você está fazendo isso? Você sabe que não é verdade. Foi aí que ela achou uma câmera pequena na camisa dele. Ele estava gravando a Daniela. Então, na real, a amiga brasileira armou uma emboscada para Dani. Uma emboscada? Se ela soubesse da câmera, sim. Ed ofereceu 3.000 libras para Dani, que na real era um dinheiro que ela tinha emprestado para ele. Ele ofereceu essas 3.000 libras e falou: vai embora, esse dinheiro dá pra você pagar 2 meses de aluguel. Mas e as filhas? Sem as meninas, a Dani falou que não ia para lugar nenhum. O advogado falou que ela tinha direito, né, de ficar ali. Ed ligou para a polícia e em menos de 5 minutos, a polícia chegou e mandou a Dani fazer as malas e sair. Eu nem queria nada, roupas, móveis, nada. Eu só queria as crianças. Gente, aqui rolou uma confusão porque a polícia chegou. A amiga brasileira foi catando as coisas da Dani, colocando dentro da mala. Ed fazendo questão de mostrar para todos que a casa era dele. Polícia para todo lado, nos cômodos, até que Dani teve um ataque cardíaco. Ela nem viu. Ambulância chegando, paramédicos. Quando ela acordou, ela estava deitada na cama dela. Ela estava bem, só que no meio da muvuca de arrumar as malas, ela pegou um dinheiro dela que estava guardado e os passaportes dela e das meninas. Quando a polícia viu, eles algemaram a Dani, porque levar os passaportes das filhas caracterizaria com intenção de sequestro. Ela saiu da casa dela algemada, ou melhor, saiu da casa do marido e das filhas algemada. Aquela casa já não era mais dela. Bom, depois dessa, Dani foi para a casa de uma amiga, a única que estendeu a mão. A Dani precisava de um advogado urgente e descobriu um brasileiro. Esse cara, acho que pelo fato dele ser brasileiro, quero dizer, tão imigrante quanto ela,
Ele estava acostumado com as coisas que acontecem com imigrantes. Ele falou assim: Olha só, existe preconceito, existe xenofobia. Você está brigando contra o inglês, você vai gastar uma fortuna com esse caso e no final não vai ganhar. Que juiz vai dar guarda para uma mãe sem teto, sem emprego, enquanto o pai tem dinheiro, casa, estabilidade e tudo mais? Que juiz? Um dinheiro que ela não tinha, diga-se de passagem. Segundo a audiência, e o juiz autorizou a Dani a ver as meninas, desde que essa visita fosse assistida pelos pais ou por alguém que o Ed autorizasse para acompanhar. Tinha que ter alguém junto. A Dani pediu para o Ed deixar ela encontrar com as meninas, mandou lista de pessoas para ele, pessoas da igreja que ele conhecia, mas Ed não aprovou ninguém. Ele não facilitou a vida dela em nada. Isso aqui causa até um estranhamento na gente que é brasileiro, né? Que pai é esse? Mas, gente, tem que lembrar que ele é inglês, outra cultura, outra relação humana. Dani tentou de todas as formas, pediu, implorou, tentou uma campanha com a ajuda das amigas, nada, não podia nem chegar perto das crianças, porque ele simplesmente não aceitava as opções dela, dessa pessoa que ela indicava para acompanhar a visita, e com ele também ele não autorizava nada, enfim. Só que teve um dia que a Dani foi buscar a filha da amiga dela na igreja, e a Lia estava lá, a filha mais nova estava lá. E o que aconteceu? Ed denunciou a Dani por perseguição e ela foi presa lá na igreja mesmo. Saiu algemada na frente de todo mundo, acusada de stalker. Eu não perguntei, mas acho que ela foi algemada na frente da filha. Ela dormiu na prisão. Só foi liberada no dia seguinte, mas expressamente proibida de ver as filhas por 3 meses. 3 meses. Nem ver, nem chegar perto, nem por acidente, nada, 0. Dani já estava com depressão, tentou acabar com a própria vida. Ela me falou: Foram os piores meses da minha vida. A casa que a Dani estava era de uma amiga, mas essa amiga não gostava que ela cozinhava, quero dizer, ela não podia usar a cozinha e a Dani estava com uma grana super curta, não dava para ficar comendo fora. O que ela fez? O que faz quem não tem casa? Quem não tem o que comer? Abrigo, certo? Foi aí que Dani foi parar no abrigo de moradores de rua. Ela foi de uma casa luxuosa para um abrigo de moradores de rua em questão de dias. Mas olha só, Dani foi super bem tratada, fez várias amizades e recebeu inclusive ajuda jurídica. Ela conseguiu uma advogada para dar uma olhada no caso dela como um todo, de forma geral, porque vamos combinar, é agressão física, abuso infantil, maus tratos de animais, perseguição, não é um caso fácil. Bom, uma das coisas que essa advogada descobriu é que a assistente social escreveu lá nos records que a mãe não colaborava com a investigação, mas a Dani foi entrevistada por ela, não foi? Pois é, ela reportou outra coisa e tinha ali várias denúncias, acusações, mas não ouviram a versão da Dani para nada daquilo. A Dani conseguiu mais uma audiência na justiça e em julho de 2023, 10 meses aí depois do fatídico dia 11 de setembro, a Dani conseguiu o direito de ver a filha mais velha, a Bia, a cada 15 dias. 1 hora, só 1 hora, mas melhor que nada, não é o ideal, mas é o que ela tinha naquele momento. Nesse meio tempo, foi no governo pedir auxílios. Eu nunca vim pra Inglaterra para viver de ajuda. Eu achava que isso era coisa de vagabundo, mas eu não tinha para onde ir. O governo da Inglaterra forneceu para ela várias ajudas e foi aí que ela conheceu a fazenda. A fazenda que eu descrevi lá no início do episódio, com os animais, a grama verdinha. Dani foi morar na fazenda de um casal de ingleses idosos que ajudam, escuta isso. Eles ajudam mulheres que perderam seus filhos na justiça. Mulheres, ou seja, Dani é uma entre muitas mulheres. Essa fazenda tem trailers, sabe, tipo um motorhome, caravana? E essas mulheres vivem nesses carros, isolados, mas com a ajuda do governo. A Dani não, ela foi para casa mesmo que tinha na fazenda, foi trabalhar lá para cuidar da casa enquanto o casal de idosos reformava uma casinha lá para ela ficar.
A Bia chegou a ir morar com a mãe. Ela foi por vontade própria mesmo. No começo ficou empolgada com a ideia de alimentar animais, a família lá de ingleses levava as duas para jantar, elas receberam um tratamento de família mesmo. Com a Bia estava ok, mas e a Lia? A caçula, a menina não queria ver a mãe. A Bia falou que a irmã tinha muita raiva da mãe. A Dani me explicou. Na cabeça delas, eu estava no Brasil durante todo esse tempo que eu fui proibida de estar com elas. Elas achavam que eu tinha abandonado elas e que eu tinha ido pro Brasil. Não sei se uma criança sozinha consegue chegar a um pensamento desses. Mas é isso. Lia não queria contato com a Dani. A personalidade dela era mais autoritária mesmo. Lia é daquelas que ela aceitava menos as coisas da mãe, a que mais queria fazer as coisas do jeito do pai, e pode ser que tenha sido mais manipulada também. Mas aí a história agora fica um pouco mais pesada. E o que aconteceu? Lia tentou tirar a própria vida. Ela fez um coquetel de remédios lá. Era 5 horas da manhã quando a Dani recebeu uma mensagem. A conexão estava péssima. Ela só lembra de pegar a Bia e as duas correrem para a cidade. Lia estava na emergência do hospital e, bom, os médicos conseguiram agir a tempo. Evitaram que essa história terminasse em tragédia. A menina acabou sendo levada para um centro psiquiátrico. Depois disso, a Bia voltou a morar com o pai na cidade. O contato da Dani com as filhas é totalmente distante, não só pela distância física, como também pela distância emocional. O Ed deu 100 mil libras para cada filha. Elas vão poder ter acesso a esse dinheiro quando tiverem 18 anos, só que tem uma condição. Se elas forem morar com a mãe, a ajuda que ele vai dar, tipo pensão, vai sair desse dinheiro. Chantagem financeira, isso? Simplificando, se uma delas for morar com a mãe, elas vão perder o dinheiro. Eu não sei vocês, mas essa história é daquelas que assim me deixou com um nó na garganta. Muita coisa para comentar, acho que tem várias formas de enxergar tudo o que passou. Mas bom, o episódio já está enorme, eu queria comentar alguns pontos. Um deles é: não importa se você é ou não legal no país. Dani tem cidadania portuguesa, vivia legalmente na Inglaterra, mas o país não é dela, é do ex dela e ele está em casa. Ele sabe das leis e como as coisas funcionam. A disputa fica muito desigual, concorda? Outro ponto, a forma como ela tratava as filhas, as chineladas. Ela errou? Isso justifica ela perder as crianças? Eu sou contra bater em criança, mas não é nem sobre isso que eu queria falar. Mas sim, o que é comum numa cultura não é comum na outra. Bater em criança em diversos países é uma questão muito séria. Eu já vi caso nos Estados Unidos das próprias crianças denunciarem os pais. E isso aí verá de processo de deportação. Então cada país tem suas leis. Quem mora fora tem que saber isso. Esquece as leis brasileiras. E outro ponto, que para mim é o mais sensível de todos. A alienação parental. Pelo que a Dani contou, essa alienação sempre aconteceu. Sempre com ela dentro de casa. A comida do papai é melhor. O papai é mais legal. O papai paga tudo. O papai é divertido. Mamãe? Imigrante, cigana, briguenta, não sabe fazer as coisas, não é da nossa turma, não é uma mosqueteira. O que aconteceu na cabeça dessas meninas? Muita terapia para elas conseguirem entender o que é realidade e o que é manipulação. O que de fato aconteceu, quem de fato é a mãe delas e quem é a mãe que o pai desenhou na cabeça delas. Vocês conseguem entender a complexidade disso daqui? Tem cura? Tem como reverter toda a dor dessas crianças? Todo esse ódio que essas duas sentem da mãe? Gente, esse é o tipo de história que eu, sinceramente, queria que todas as mulheres que moram fora ouvissem, para que não passassem por isso. Vejo muita mulher iludida. Ah, que é gringo, porque é rico. Se é rico, tem poder. E se quiser, ou se precisar, ele te destrói. Episódio pesado hoje, eu sei. Quem ficou até o final, comenta aí pra mim. Assim eu fico sabendo se vocês gostam de histórias longas. Essa é a história da Daniela.
A história da semana que vem começa num site de relacionamento, segue por teorias de tráfico humano, passa por uma investigação nível FBI e, por fim, nossa brazuquinha dorme com uma faca embaixo do travesseiro. Eu conto na próxima quinta-feira. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.